E aí galera, show? Bom, papozinho rápido aqui com vocês aqui, geralmente eu faço esse papo reto, eu tô gostando muito desse quadro papo reto porque é onde eu tô desabafando e tô colocando exatamente as coisas que eu sei, que eu penso, coisas que eu tinha medo de falar por crença, por pensar o que vão pensar de mim, aquela coisa toda, né? Que a gente normalmente tem mesmo, né? Deixa eu só entrar no meu carrinho aqui. A gente tem medo realmente de impressões, né, do que as pessoas vão pensar da gente, aquela coisa toda. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje um pouquinho. Galera, eu acho que deve ter acontecido com alguns de vocês. O que eu vou falar aqui agora é um pouco grave, é um pouco chato, é um pouco ruim. Mas assim, eu cresci num meio pobre, num meio muito humilde, né? Minha família era realmente muito pobre mesmo. Meus pais, né? Meu pai, minha mãe, minha família. Eu vim de origem muito pobre. E as minhas tias, irmãs do meu pai, elas ajudavam meu pai, ajudavam a gente, dava dinheiro, dava coisa, ajudava a gente de uma forma. E de alguma forma, o meu pai, ele gostava de continuar naquela escassez porque ele recebia, ele tinha atenção, ele recebia coisas delas, ele ganhava coisas e isso, para o ser humano, né, para a comodidade, na verdade, é gostoso, né? Eu não concordo, é outro assunto, eu não quero entrar nesse mérito, tá? Agora, nesse momento, nesse vídeo, mas eu vou esclarecer isso melhor um pouco em outro assunto, em outro fórum. Mas agora, quero só deixar claro que meu pai sentia muito bem com isso, né? Eu não sentia desde criança muito bem com isso, né? Enfim, eu era grato a tudo que elas faziam. Deixa eu só colocar esse telefone aqui no suporte do carro, que eu vou bater um papo com vocês aqui, tá? Então deixa eu só colocar aqui assim. Deixa eu ver aqui se eu consigo encaixar. Consegui. Não sei se dá para ver direitinho, está enquadrando bonitinho aí, mas consegui. E aí, galera, o que acontece? O meu pai, ele tinha essa... Ele gostava disso, né? E as minhas tias, por outro lado, gostavam de ter essa dependência pro lado dele. O resultado disso foi o seguinte, foi que eu cresci num meio onde tinha pessoas que me davam as coisas, me ajudavam, né, a ter as coisas. E aí quando eu cresci nesse meio dessas pessoas, né, ou seja, eu era uma pessoa carente, né, sem condição alguma, morava no outro estado, morava em Maceió, lá no Brasil, e fui para Belo Horizonte, né, que é a minha terra natal, voltei na verdade para minha terra natal depois de 8 anos. Aos 18 anos eu voltei para Belo Horizonte e tinha uma vida assim, muito travada, muito difícil, muito pobre, muito escassa. A gente realmente precisava de ajuda, realmente a gente precisava mesmo, né? Meu pai colocou a gente numa condição muito... Eu não falo mal dele, eu não estou desejando mal nem nada, nem achando ruim, mas nós fomos colocados numa situação de escassez muito grande, né? A gente foi colocado numa situação muito ruim. E as minhas tias ali eram elas que me ajudavam, elas que ajudavam a gente, né? Galera, eu esqueci. Ah não, esqueci não, achei que tinha esquecido da minha carteira. Não dá pra sair sem carteira aqui. E aí a gente tinha umas condições muito difíceis, né? Que eram condições complicadas, eram condições de escassez muito grande. E tudo bem, uma ajuda inicial e tal, mas não ficar dependendo dessa ajuda. E as minhas tias começaram a jogar isso na casa do meu pai. E eu comecei a me sentir muito mal com aquilo. E aí eu precisava de emprego, fui trabalhar numa loja de bicicleta, consertando bicicleta. E aí a mão chegava em casa com a mão toda cheia de graxa, ganhava R$ 20 por semana na época, isso foi em 94 para 95 por aí, eu ganhava R$ 20 por semana, né? E para mim era quase equivalente a um salário, dava quase a mesma coisa que um salário mínimo no final do mês, né? Praticamente, tá? E do salário mínimo da época, né? E aí o que acontece? Eu ganhava aqueles R$ 20 por semana lá e tal, e trabalhava, dava uns R$ 80 por mês, mais ou menos, né? Quase R$ 100, né? Que era o salário mínimo da época. E aí eu
Ia para a escola, andava a pé, muito a pé, que eu morava muito longe da escola, eu não tinha dinheiro para pegar carro, eu não tinha pegar ônibus, eu não tinha habilitação, não tinha carro, não tinha nem uma bicicleta, eu não tinha nada. E vivia da dependência realmente daquilo, né? E meu pai da ajuda das minhas tias, aquela situação muito complicada. Até que depois de uma semana trabalhando nessa oficina de bicicleta, meu pai teve a brilhante ideia de visitar o meu primo, de me apresentar para o meu primo, falar, ó, o André acabou de chegar de Maceió e tudo mais, e ele sabe programação, ele sabe mexer com computador. Realmente eu tinha aprendido lá em Alagoas, no Cefet de Maceió, lá em Alagoas, a programar computadores, a mexer com computadores. E aí acontece, eu peguei, fui lá pro meu primo e tal, ele me mostrou algumas coisas e tudo mais, isso era um sábado, tinha uma semana que eu estava na oficina de bicicleta, isso era um sábado, e aí eu visitei meu primo falou assim, uai, você ganha R$ 20 por semana lá na oficina de bicicleta, de concerto, eu te pago R$ 20 por semana aqui, ué, você vem trabalhar comigo aqui com programação. Pô, era uma ótima ideia, porque assim, apesar de eu estar ganhando o mesmo salário, ele me dava esses R$ 20 por semana livre, ele me dava transporte, eu sou muito grato a ele por isso, né, pelo que ele fez por mim, me dava transporte, me dava comida, né? Almoço, né? E os R$ 20 era livre. Toda sexta-feira R$ 20 estava ali na minha mão, né? E beleza, eu tava nessa lida e entrei com ele, comecei a trabalhar com ele nisso, né? Rolou alguns estresses depois, algumas coisinhas depois e tal. Mas enfim, fato é que não quero contar a história entre o meu relacionamento e o meu primo, né? Em relação ao desgaste que teve, algumas coisas que aconteceram. Depois eu explico isso direitinho, por que isso aconteceu. Mas o fato é que depois de muitos anos, tipo coisa de 20 anos depois, mais ou menos assim, eu comecei a empreender, comecei a ser um cara independente, eu comecei a ser uma pessoa que realmente tinha recursos, comecei a ficar rico muito rápido, comecei a ganhar muito dinheiro e eu feliz da vida, né? Era novo naquela história ainda, aquilo tudo para mim ainda estava começando, ainda estava bem jovial ainda. E eu feliz da vida, feliz mesmo porque eu estava rico, porque eu estava começando a ganhar dinheiro, comecei a compartilhar e eu percebi esses parentes se distanciarem. E uma das minhas tias começou a me perseguir ferozmente, né? Não vou nem entrar em detalhes aqui não, mas ela começou a entrar numa perseguição muito grande comigo, né? Exigindo que eu pagasse as coisas pro meu pai agora, que meu pai sempre, né? Ela era rica e tal, tinha dinheiro, tinha condição, tinha recurso. Meu pai pobre, ela irmã mais velha do meu pai, ajudava o meu pai, dava aquela força toda. Eu sempre aconselhando meu pai, mas ele, enfim, gostava daquele jogo, né? De receber de graça, de ganhar de graça. E aí o que eu fiz? Vou só encostar aqui rapidinho, só para concluir essa história. E aí eu, aconselhando meu pai e tudo mais, a minha tia começou a me perseguir, me cobrando para mim ajudar o meu pai. E mandava mensagem no Facebook, nos meus posts, me expunha nas redes sociais, me expunha em vários lugares. E aí o que eu fiz? Eu cortei ela, comecei a bloquear ela. Fiquei puto da vida, porque eu não sabia como responder ela, não sabia como lidar com aquilo. Eu bloqueei a minha tia. Ao ter bloqueado a minha tia, eu percebi também em minha volta, inclusive esse primo meu que me ajudou um tempo também, começou a se afastar também de mim, né? Então assim, o sucesso de alguma forma, quando você tem sucesso, ele afasta as pessoas que estão muito próximas de você, né? E outras coisas começaram a acontecer também. Outras coisas começaram a acontecer também com a minha cunhada, com meu cunhado, meus cunhados, né? Minhas cunhadas, meus cunhados. Começaram a achar que eu estava mexendo com droga, começaram a achar que eu estava fazendo coisa ilícita. E, gente, eu comecei a ficar muito mal, aquilo começou a me afetar, sabe? Mentalmente, espiritualmente e, por consequência, começou a afetar também as minhas finanças. Então eu comecei a perder dinheiro, as coisas começaram a dar errado, as coisas que eu comprava não dava mais certo, não prosperava e tudo mais. E eu percebi que aquele meio estava me puxando para baixo. Eu posso ter entendido errado, mas parece que as pessoas, elas querem te ver bem, mas não melhor do que elas.
Essa foi a impressão que eu tive, né? Que é uma frase que está correndo por aí. E foi exatamente essa impressão que eu tive quando tudo isso começou a acontecer na minha vida. E eu, galera, na maior inocência, tentava conversar com eles e fazia parte dos grupos deles. E a minha vida sempre ali travada, assim, sabe? Minha vida cresceu, ela fez um pico, cresceu, continuou numa constante, depois começou a cair e ficou numa constante, caía, ficava numa constante. E assim, eu não entendi o que estava acontecendo com a minha vida. E aí o que aconteceu? Depois de um tempo eu tinha bloqueado a minha tia, comecei a bloquear algumas pessoas também, comecei a me afastar. E bloquear, gente, galera, essas pessoas do nosso meio, não é fazer inimizade, não é brigar, não é isso. É simplesmente você também se afastar delas. Porque algumas se afastaram, o que foi um favor para mim, na verdade, mas as que não se afastaram de mim, começaram a torcer contra, entendeu? Começaram a me difamar, começaram a me expor, começaram a falar mal de mim. Isso pelas costas, não falava na minha frente não, covardia, né? E aí eu identifiquei uma outra coisa. A primeira coisa que eu identifiquei é: as pessoas querem te ver bem, mas não melhor do que elas. Ou seja, se ela tem uma postura de continuar te ajudando, de continuar sendo superior, o ego dela está bem inflamado naquele ponto. Quando você é perceptivelmente e sem dúvida nenhuma superior a ela, né? Eu não digo superior assim, você realmente tem mais conhecimento, você cresceu, você evoluiu, você tem mais dinheiro, você tem mais posses, você se tornou mais poderoso financeiramente, mentalmente, espiritualmente, realizado no casamento, na vida social, a ascensão, o status, você melhorou bastante, né? Cresceu de verdade. E aí isso incomoda essas pessoas, esse brilho incomoda essas pessoas. E essas pessoas, ou elas vão se afastar porque não suportam o brilho e não querem combater aquilo, e algumas não vão se afastar, vão ficar perto, mas torcendo para esse brilho cair, achando que isso é fogo de palha, achando que isso não vai durar muito tempo, achando que isso é modismo, e não vão querer o teu sucesso, não vão querer que você cresça, né? E aí as pessoas que se afastaram fizeram um favor para você, e as que estão perto de você, você vai ter que se afastar delas. E foi isso que aconteceu. Eu me afastei dessas pessoas. E aí o gráfico meu que tinha subido, começou a cair, ficar na constante, cair na constante, começou a subir de novo. Eu falei, olha que legal. E ele subia, estagnava, tipo uma escadinha, né? E eu falei, que massa, que legal, tá melhorando aqui. Aí eu percebi uma segunda coisa. Além da primeira, que ela não quer ver melhor que você, as pessoas têm inveja de você. A inveja nasce de pessoas que já te conhecem há muito tempo. Sabe por quê? Não é tanto culpa delas, é mais pelo sistema de crenças que eu me incluo nisso também, estava, tá? E elas estão ainda até hoje em sistema de crença. Só que eu me libertei desse sistema de crença e elas ainda não. Então a pessoa vê você, comedor de feijão com arroz, que nem ela, pobre, às vezes até pior, mais pobre do que ela, do mesmo sangue, dos mesmos avós, né? O mesmo grau de parentesco, aquela coisa toda. E como pode, né, você ser o bonitão da balachita, o gostosão da balachita, né? Você pode crescer, pode ser rico, pode prosperar, né? E ele não, né? Então essa inveja realmente ela é despertada, isso acontece realmente de verdade, as pessoas realmente elas têm isso. E aí você se afastando, além de você se livrar, se poupar, né, do sofrimento espiritual e mental, né, que vai te drenar suas energias, automaticamente refletir na sua economia, nas suas finanças, nos seus negócios, você se afastando também, de certa forma, você bloqueia, você não deixa essa pessoa também ver o teu status. Cria uma outra conta no Instagram, cria uma outra conta no Facebook, né? E, obviamente, o Facebook, se você criar com o mesmo telefone, com o mesmo e-mail, ele vai dizer, ó, fulano está no Facebook com o nome X, com a conta X. E essa pessoa, espertinho, criou outra conta, eu vou seguir você. Ela vai querer te seguir de novo e vai continuar o mesmo ciclo. Então cria uma outra conta, de repente com outro telefone. Hoje em dia tem muita tecnologia no mercado, onde você faz chip virtual, faz telefone virtual. Cria um telefone virtual, uma conta virtual, tá? Que recebe SMS normal, recebe ligação normal, dá para você criar o WhatsApp normal nessa conta virtual, né? E cria uma nova conta com um novo nome, de repente até com o mesmo nome mesmo, mas assim, cria de uma forma que a pessoa não rastreia. E se a pessoa te seguir, sutilmente bloqueia essa pessoa. Por que você está fazendo isso?
Porque você está se protegendo dela ver e acompanhar o teu sucesso. Porque por mais que ela não mande mensagem diretamente para você, ela manda mensagem para o universo, energia para o universo negativa. Que se você tiver uma frequência basicamente igual, um dia você não está muito bem, um dia você está estressado, a gente nunca está bem todos os dias, né? E naquele dia que você vibrar baixo, né, depois eu mostro para vocês o que isso quer dizer, que é a lei da vibração, você está numa frequência sintonizada igual à frequência daquela coisa ruim que aquela pessoa te mandou, aquilo vai te atingir. Vai te atingir. Você vai se sentir mal, não vai saber porquê, as coisas vão começar a dar errado, você não vai saber porquê, as coisas não vão funcionar, você não vai saber porquê. Ah, mas eu bloqueei, ah, mas eu me afastei. Né? Você não precisa fazer radical que nem eu, que eu cheguei a mudar de país. Eu mudei de país por outros motivos, por condição financeira, por querer um futuro melhor para os meus filhos, a enxergar oportunidades muito maiores e muito diferentes, era outra coisa, não tem nada a ver não. Mas, obviamente, mudar de país também me ajudou muito, 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 muito. Mas você não precisa mudar de país, não precisa ser tão radical assim. Né? Pode mudar de cidade, pode mudar de bairro, talvez até de casa, de rua, não sei, né? De estado. Ou pode continuar onde está, mas ignora o que está perto de você, o que é muito difícil de acontecer, mas enfim, né? Você pode promover algumas mudanças também na sua vida. Mas, em resumo, esse item 2, que é a inveja, ela nasce dentro das pessoas que estão perto de você. São pessoas que viram você antes e estão vendo você agora. E você é uma pessoa totalmente diferente do que era antes, parece que você não é a mesma pessoa. E isso é inaceitável na cabeça delas, por causa do sistema de crença, né? Que não dá para explicar em detalhe agora, eu posso falar em outro vídeo, se você quiser coloca aqui embaixo que eu explico isso em detalhe em outro vídeo. Inclusive a lei da vibração e outras coisas mais, tá? Que me ajudaram a me tornar rico, me ajudaram a me tornar independente e crescer bastante. Mas o fato é o seguinte, é que as pessoas, elas talvez não façam por maldade, assim, com a intenção. Alguns sim fazem, tá? Com a intenção de te machucar mesmo. Fazem com a intenção de poder te ferir. Mas na maioria das vezes não. Elas têm a intenção de te proteger e, por outro lado, o ego delas fica inflamado, fica ferido. E elas acham que você quer ser melhor do que elas, no sentido maldoso da palavra, né? E aí isso ofende elas de alguma forma. E uma pessoa ofendida, naturalmente, pela nossa carga emocional, que nós somos seres emocionais e não racionais, né? Isso é uma verdade que, quando eu era criança, aprendi que o homem é um ser racional, é um animal racional, né? Não, o homem é um ser emocional. Ele pode ser um animal racional, mas é um ser emocional. E a pessoa com ego ferido, o que ela faz quando a pessoa ela é ofendida? Ela devolve a ofensa. E aí é isso que vai acontecer com essas pessoas perto de você. Então, em resumo, é o seguinte. Quer ter sucesso? Quer empreender? Quer fazer as coisas? Primeiro, número 1, faça caladinho. Não fala nada para ninguém. Nem se você for casado, casada, para teu marido, para tua esposa, para os teus filhos. Guarda no teu coração. Fala com Deus. Nem para eles conta, porque você não está escondendo dele, é isso. Você nem sabe, é uma ideia que você teve. Vai falar a ideia, vai falar, não sei, eu sei que você está com vontade de fazer isso, mas talvez não é tão interessante fazer isso nesse momento, tá? Talvez esse momento seja o momento de você deixar aquele embrião germinar, deixar aquela sementinha começar a dar uma germinadinha, tá? Para ela ficar um pouco mais forte. Ela ainda é uma semente e você não sabe o que vai acontecer. Então fica com você, primeira coisa, tá? Segundo, começa a validar a sua ideia. Começa a pesquisar coisas no mercado. Hoje em dia a tecnologia está muito bacana, está muito boa. Google, Facebook, YouTube, tem muita informação bem bacana. Começa a validar. Terceiro, começa a trabalhar essa ideia e orando, e orando. E as pessoas que estão mais próximas de você, mais íntimas, que é tua esposa, teu marido, teus filhos, talvez eles fiquem curiosos, talvez eles perguntam. Aí sim, você vai falar que está pensando, você não vai falar que está querendo, que está planejando, que vai fazer, que vai ser um negócio muito bacana, que você vai pintar, vai acontecer, vai prosperar. Não. Fala, seja bem simples, seja bem humilde, seja bem pé no chão, bem baixo mesmo. Olha, isso aqui eu não sei, eu estou validando uma ideia, eu estou pensando uma coisa, mas nem sei se vale a pena também, eu estou só vendo aqui o que vai dar. A pessoa vai esquecer, porque ela está com a curiosidade, ela vai satisfazer a curiosidade dela, porque ela
realmente está preocupado com você. Realmente quem está do seu lado ali, marido, esposa e filhos, que é a família, isso é família. É o marido, é a esposa e os filhos. Isso é família. Depois que você casa e tem seus filhos, aquilo é sua família. Ah, mas o meu pai, minha mãe e meus irmãos são seus parentes, tá? Não é família mais. Família agora é esposa e filhos, tá? Marido e filhos. E aí aquela família é quem está íntimo de você, é quem realmente ama você, quem realmente está com você. Porque se você cair, eles caem juntos. Se você subir, eles sobem junto. Então vai estar satisfeito. E você continua no seu em secreto com Deus lá, trabalhando no seu projeto. Quando começar a dar um galinho, um resultadozinho, eles vão ver aquilo. E aí você vai melhorando a conversa, eles vão se acostumando com a ideia, né? E aí o dia que você fizer sucesso, para eles não vai ser uma surpresa. Eles já sabiam, de alguma forma, no subconsciente, que aquela sementinha também gerou, e eles já sabiam que talvez isso poderia ser uma possibilidade, embora não tinham conhecimento consciente, mas inconscientemente eles já sabiam disso. E isso aconteceu, isso trouxe para um resultado muito legal aí para a sua vida e para a vida deles também, consequentemente. Ah, mas e os outros que estão sabendo em volta? Eles vão continuar sabendo em volta, vão continuar vendo em volta, tá? Mas você não vai dar satisfação. O máximo que você vai falar é, ah, fulano, isso aqui é uma tentativa, nem sei o que vai acontecer. Ah, tentativa de quê? Cara, não sei, eu estou tentando muita coisa aqui, ainda não tá certo. E acabou, entendeu? Esse cara vai se afastar naturalmente, porque talvez ele vai se sentir meio que ofendido porque você não deu detalhe para ele o suficiente. Ele foi incompreensivo para entender que aquele momento é um momento de crescimento, nem você tem certeza ainda do que está acontecendo, do que é, e talvez ele foi incompreensivo, né? Ou ele vai ficar tipo um telando. E se ele ficar tipo um telando ali, você desliga, você desconecta e continua tocando a sua vida. E terceiro ponto muito importante, não fica expondo, depois que você começar a ter um resultado, expondo no Instagram, expondo, que eu te falei, cria uma conta à parte, tá? E comece a falar de um jeito que encante as pessoas, para as pessoas terem intenção de fazer também aquilo e você um dia ter oportunidade de lucrar também ensinando isso, de lucrar também mostrando como isso funciona. Legal? Ficou um pouco extenso esse vídeo aqui, porque é um assunto um pouco complexo, é um assunto um pouco chato, né? De falar, é muito pessoal, na verdade, né, da minha parte, né, também. Mas é muito importante, eu quis colocar isso aqui porque tem muitas pessoas sofrendo com isso, não consegue alavancar, vida travada, vida difícil, e isso está acontecendo por razões e questões muito simples. Pessoas erradas estão conectadas aí com você, estão conectadas aí com a sua vida. E de repente você quebrando esse link dessas pessoas erradas aí, fazendo com que a sua vida flua um pouquinho melhor, talvez as coisas comecem a dar bom resultado. Beleza, guys? É isso que eu tinha para passar para vocês hoje. Beijo no coração, tenham todos um excelente dia, vivam em paz, vivam tranquilos. O que precisarem, contem comigo, tá? Obrigado aí pela audiência de vocês. Concorda? Coloca nos comentários. Não concorda? Coloca também nos comentários, tá? E quer de alguma coisa que eu falei aqui, você quer um detalhe maior, quer conhecer mais, coloca também aqui também que eu vou trazer para você com todo prazer. Tá bom? Beijo no coração, gente. E esse assunto não acabou, tá? Eu posso fazer mais assuntos exatamente com isso aqui, porque tem uma infinidade de coisas que dá para falar dentro desse contexto que eu falei aqui hoje. Falou, fui!